Gente, boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença aqui no Complexo Esportivo Gustavo Paiva. Nesse momento, damos início à coletiva de reapresentação do professor Igor Magalhães. Eu queria inicialmente passar a palavra à presidente do CSA, Miriam Monte. Presidente, muito boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde, nosso professor Igor Magalhães, nosso executivo Jadson Oliveira e todos os que estão aqui presentes, os diretores aqui, nosso advogado Bruno Alves, nosso diretor da base Anderson Xavier, nosso diretor social Vitor Castro, diretor administrativo Ender Borges, temos Sandro aqui presente, Diogo aqui presente também, todas as pessoas que estão aqui nesse momento presentes e também presentes virtualmente, acompanhando essas boas-vindas, mais uma vez, porque as histórias elas precisam ter começo, meio e fim, e muitas vezes nessa caminhada há as pausas, há aquele momento de reflexão, há um momento em que a gente precisa corrigir a rota, em que a gente precisa refletir e que a gente precisa reconhecer os erros. E reconhecer o erro, parafraseando aqui Juscelino Kubitschek, eu não tenho compromisso com o erro. Eu não tenho problema nenhum em voltar atrás. E eu também não tenho problema nenhum em reconhecer, e não sou eu, tá? Apenas eu. Mas eu tenho certeza que toda a nação azulina e toda a diretoria executiva, o seu nome é um nome de consenso absoluto entre os diretores, de que, e entre atletas também, de que o senhor conhece o grupo, o senhor vem trabalhando desde o início, cada passo dessa caminhada, e ninguém melhor do que o senhor para seguir nas batalhas que vêm pela frente. Eu não tenho problema nenhum em reconhecer, primeiro, a grandeza do seu gesto de estar aqui de volta, com felicidade no coração. Eu não tenho problema nenhum em reconhecer o seu talento, a sua liderança e a sua capacidade técnica. E eu estou muito feliz e muito convicta de que a decisão é a mais acertada. Então, seja bem-vindo. Agradecer também ao nosso executivo, Jadson Oliveira, por ter feito tudo que estava ao seu alcance para que a gente pudesse ter, nesse momento aqui, a sua presença e a sua convicção e firmeza de que estou aqui de volta e vamos seguir juntos até o fim. Muito obrigado, presidente, pelas palavras. O presidente vai continuar a nossa mesa. Eu gostaria de, nesse momento, passar a palavra ao executivo de futebol, Jadson Oliveira. Por favor, Jadson. Primeiramente, boa tarde à Nação Azulina, boa tarde a todos presentes aqui, a todos os diretores. É com enorme prazer que a gente anuncia a volta do professor Igor. Quando eu liguei para ele, professor, tem interesse de voltar, o senhor quer voltar, já descansou esses 15 dias aí de férias e recarregou a energia, que agora a gente vai precisar estar com a bateria recarregada para essa reta final, que é uma reta importantíssima para o clube. Em nenhum momento a gente saiu do foco daquele objetivo que a gente tinha. É uma construção de 1 ano e meio. Eu falei professor, e ele sabe disso, que nós estamos no CSA, e o relacionamento, a nossa amizade que a gente acabou criando vai muito além das 4 linhas, e a gente criou uma história muito bonita aqui. Só a gente vê que desde a nossa chegada para cá, não só do professor Igor como da gente, o CSA hoje só briga para conseguir os objetivos. É para a Copa do Brasil, é uma final de Copa do Nordeste e é pelo G8 uma classificação, diferente dos outros anos passados, dos últimos 2 anos. Então, é uma gestão, modesta à parte, de brigas e de conquista daquilo que o CSA merece, não só da diretoria executiva, como a gente que está à frente do futebol. Erros e acertos acontecem, a caminhada do futebol ela não só é de acerto, de erros,
mas acredito eu que do ano passado para cá nós tivemos mais acertos do que erro, e nada melhor do que a gente voltar ao ponto A para salvar o CSA, que é muito mais importante de que qualquer coisa. O foco é total em salvar aquilo que a gente planejou no começo do ano. E isso, a gente sabe da importância da volta do professor, que ninguém mais conhece essa equipe, então nada melhor do que a gente ter o retorno dele nessa reta final que é tão importante. O professor Igor daqui a pouco vai estar à disposição para a coletiva, só lembrando que o professor já vai trabalhar hoje, então já tem daqui a pouco encontro com os atletas, mas em respeito a todos os colegas que mandaram perguntas, como o Severo Oliveira, o Henrique Pereira e o Paulo Vitor Malta da Rádio Pajuçara, que direcionaram perguntas ao colega Jadson, executivo de futebol, eu vou fazer o compilado das 3 perguntas que foram enviadas, que são perguntas muito parecidas com algumas características diferentes. Então, boa tarde, Jadson. A situação do Luciano e a saída dele é um dos questionamentos. O Henrique completa com relação se houve participação dos atletas na contratação e na volta do professor Igor, se foi você que intermediou isso, e o retorno do professor Igor, tendo em vista a continuidade do mau desempenho do time sob o comando relâmpago do Márcio e a urgência em curto tempo para tentar conquistar a classificação da Série C. Como é que você vê essa situação? Então, esses 3 pontos, a ruptura, segundo a pergunta que foi feita aqui com o diretor, o superintendente Luciano Lessa, a sua participação na contratação do Igor e como você acredita que fica, e se houve participação dos jogadores também nessa situação. Jadson, por favor. Primeiro, o Luciano foi um cara importantíssimo e é importantíssimo no projeto, né? Desde a nossa reconstrução lá atrás, teve um papel fundamental de tudo aquilo que está acontecendo hoje, né? Todas as participações, deixar claro que a gente sempre teve muita liberdade da diretoria executiva em termos de departamento de futebol. Não só liberdade, como total apoio em todas as decisões, né? Todas as contratações, enfim, tudo aquilo que foi pedido para a diretoria executiva foi nos dados, né? Se teve erros e acertos, foi de todos nós, né? Isso faz parte do projeto. Em relação a definições com os atletas, nesse momento de jogos um atrás do outro, é muito importante você ter alguém que conhece realmente o clube. Não há tempo para nenhum outro profissional diferente daquilo que a gente pensa, né? Então, eu quando liguei para o professor e queria, e ele na hora, o professor falou, bora, estou sempre pronto. Eu ainda brinquei, professor, vou tirar sua passagem para hoje de madrugada. Ele falou, pode tirar. Então, assim, em nenhum momento houve vamos dizer assim, desconfiança, ou em nenhum momento ele acabou titubeando da vontade de voltar. Então, isso foi muito importante, né? E não pensei 2 vezes, em seguida já liguei para o presidente, já liguei para o Ender, já comuniquei a todo mundo. Peguei os 3 líderes do grupo, né, que a gente considera, ouvi todos eles, foi tudo muito rápido, né? E então, assim, já era algo que a gente já vinha comentando, já era algo que eu vinha conversando com eles, então foi tudo decidido muito rápido e agora é focar 100% aí. O professor tem 3 dias, né, para essa final antecipada que é no sábado. Boa tarde, presidente, boa tarde, Jadson, boa tarde, Igor. Alegria para todos nós, é o seu retorno, pela amizade construída, pelo trabalho sério, né, que nós presenciamos, e apenas para complementar o que a presidente disse, né, que era uma unanimidade praticamente seu retorno, pelo que a gente tem visto nos grupos dos torcedores e aqui com representantes das torcidas do CSA também presente. Desejo a você boa sorte, né, e que você tenha realmente grandes resultados a partir de agora. Como é esse momento agora para você? Chegar nessa reta final, jogos decisivos, o que passa na sua cabeça nesse momento em termos matemáticos também, né? Todos nós sabemos da obrigação de vitórias que o CSA tem a partir de agora. Como é que é esse retorno? Até um fato assim, pouco visto, né? Mas está acontecendo hoje no CSA. Como é que você vê esse seu retorno, esse seu momento agora no CSA? Boa tarde. Boa tarde. Primeiro é um prazer estar aqui presente com todos. É um momento especial porque quem vive CSA sabe o que é o CSA. Sabe o que realmente representa vestir essa camisa, sabe o que representa vivenciar o clube todos os dias, entende o caminho que o clube está tentando seguir
para se reerguer novamente com muita credibilidade e com muito respeito. Só quem vive isso, só quem sente na pele isso, ele vai entender o processo que está sendo feito aqui dentro. Eu estou muito satisfeito a partir do momento que eu entrei dentro daquele portão ali, presidente. Muito satisfeito. A minha visão de clube, a minha visão de viver o clube, ela é muito maior do que quando eu saí daqui. Porque eu confesso que eu saí daqui triste, porque eu tenho uma missão aqui dentro. Nós temos uma missão aqui dentro. E a missão ela é de todos. Ela não só é do Igor, ela não só é da presidente Miriam, ela é de todos. Todos que entendem, todos que amam o clube, ele vivencia essa missão. E essa missão ela só vai encerrar dia 25 de outubro. Eu sei que nós temos um caminho aí árduo, tem 3 jogos decisivos, e o jogo mais importante é contra o Ituano. É o que vai nos potencializar para o próximo caminho. E como que nós vamos viver isso? A partir de agora, pisando dentro daquele campo ali. Vai ser fácil? Não vai ser fácil. Mas vendo os nossos torcedores aqui presentes, a gente tem a certeza absoluta que o apoio deles vai estar presente naquele campo novamente, que é a nossa casa, que é o Rei Pelé. Nós vamos ter muita dificuldade dentro do jogo, isso é para todo mundo, ainda mais nessa fase final de Série C. Mas uma certeza absoluta nós vamos ter ali dentro. Uma sinergia muito forte, como todas as outras vezes nós tivemos. Quem não conhece, quem não pisou no Rei Pelé e não sentiu essa sinergia de campo e arquibancada, ele vai começar a ver, principalmente, e entender quem realmente vive o CSA, que é uma forma diferente. Eu tive a oportunidade, 1 ano e 3 meses atrás, ter a oportunidade de pisar aqui pela primeira vez no clube CSA. A minha família é apaixonada pelo clube. Quando nós recebemos a ligação do Jadson, o primeiro contato, a minha esposa chorou na mesa. Nós estávamos tomando café. Poucas pessoas vão entender isso, porque quando você coloca sentimento naquilo que você tem como propósito, não é simplesmente vir e viver só mais um dia. Quando as pessoas começam a entender isso, elas entendem principalmente o significado do que é trabalhar num clube como esse. Então, eu estou muito feliz, muito grato pela oportunidade novamente, e pode ter certeza absoluta que eu só me descanso no dia que nós cumprir a nossa missão aqui dentro, que é voltar a ver o sorriso dos nossos torcedores e, se Deus queira, dia 25 de outubro, entregando aquilo que nós temos como propósito. Eu vou passar para o Ricardo Amaral agora, da TV Gazeta. Igor, boa tarde, seja bem-vindo de volta. A sua saída deixou um grande ponto de interrogação, logo de cara, né? Porque a gente que está na rua, nos jogos, conversando com o torcedor, percebe muito bem que existia um apoio muito grande pela sua continuidade do trabalho. E é tanto que na chegada do Márcio Fernandes, essa foi uma pergunta até colocada aqui, o porquê da sua saída. Então, parabéns pelo retorno. Mas em cima disso, desse espaço de tempo que você fica fora, acompanhando o CSA, que eu tenho certeza que você acompanhou durante esse período, o time conseguiu manter ou caiu de rendimento com relação a esse período que você saiu? Não com relação ao profissional que estava ou aquilo que estava sendo apresentado pelos jogadores, mas daquilo que você tem ideia de jogo para o que o CSA precisa e conseguir estar entre os 8. Cada um tem as suas características, né? Cada um desenvolve aquilo que realmente quer pensar para o jogo. Eu tenho uma característica de trabalhar, de vivenciar o adversário desde o primeiro dia que a gente pisa aqui dentro, já para trabalhar para a semana. Eu tenho uma maneira de desenvolver as particularidades do treino de uma forma que eu tento introduzir todos que entendam o que representa essa semana para nós. Nós vamos viver esses 3 dias que nos restam nessa preparação final para o jogo de Ituano. É o jogo do ano para o clube. É tudo aquilo que nós pensamos para chegar no dia 25. Ele vai se basear muito nesse jogo do Ituano. E depois, se a gente conseguir concretizar aquilo que nós pensamos de ir mais adiante, aí nós vamos passar para o próximo passo. Nós vamos viver passo a passo. É uma forma que eu consigo trabalhar dessa forma. De primeiro, entender que futebol, na minha vida, não tem como se desligar o sentimento da paixão, do torcedor, do movimento que traz a sinergia de campo e arquibancada, da vida normal, da vida social, da vida do trabalho diariamente no campo. Eu transmito, e às vezes até eu sou questionado em alguns momentos, o porquê que eu defendo muito os atletas. Em alguns momentos, todas as coletivas minhas, eu nunca coloco ninguém em exposição daquilo que me cabe. Eu não sou dessa forma. Eu sempre fui
de uma direção de assumir as minhas responsabilidades. A partir do momento que eu tomo a decisão de colocar uma equipe dentro do campo, ela é responsabilidade minha. Eu não posso deixar os meus atletas expostos num momento que as coisas não estejam acontecendo. Eu sou o responsável. E eu tenho que me posicionar como tal. Então, sendo um pouco mais direto numa resposta até que não foi perguntada, mas que as pessoas entendam, quando eu venho aqui, através do microfone, tentar trazer e transmitir toda a responsabilidade para mim, é para que eles entendam, principalmente, o que nós vivemos dentro do vestiário. Ela não precisa transparecer para fora, ela tem que transparecer para fora em termos de ação, atitude, de coragem, de determinação, de sentimento, de entender o que representa o jogo, o que representa uma vitória para o clube. Isso eles têm que ter um entendimento. Agora, entendimento de defesa, ela parte muito da minha pessoa, até porque eu tenho que estar aqui colocando aquilo que nós temos como característica de desenvolvimento de clube, principalmente da área técnica. E, mais uma vez, eu tenho certeza absoluta, a gente não tem um controle do resultado, mas nós temos o controle das nossas ações, daquilo que nós temos como compromisso. Isso eu tenho clareza e convicção em dizer. Enquanto a gente estiver aqui, e sempre foi assim, é lógico que em algum momento a gente oscilamos. É lógico que em algum momento a gente tomou uma decisão errada em termos de estratégia também. Só que em nenhum momento nós deixamos de pensar no bem do CSA. Em nenhum momento. E nós trabalhamos diariamente, pensando exclusivamente, vivendo exclusivamente a nossa missão que nós temos que entregar aqui no clube, que é o propósito de acesso. As perguntas agora enviadas pelo grupo Coletivas. O Maurício Barbosa mandou duas. A primeira é sobre a motivação, o que o fez voltar ao CSA, acredito que tenha sido respondido. E ele faz uma segunda pergunta. O CSA é um clube que fez várias contratações e tem uma equipe competitiva. Na sua opinião, por que o time ainda não engrenou nessa reta final de Série C? Está faltando vontade ou, na sua opinião, é um problema técnico-tático? O que as coisas não aconteceram foi que, infelizmente, nós vivenciamos as Copas, e as Copas, queira ou não queira, ela tira a energia daquilo que você tem como principal objetivo, e nós não tivemos a maturidade de entender esse processo, de vivenciar mais o nosso foco na Série C. Ponto. Agora, o que se passou, tudo que a gente vinha falar agora nesse momento, não vai adiantar nada. O que nós temos que fazer agora é olhar o Ituano como a nossa única oportunidade. E depois do Ituano a gente vai canalizar, com fé em Deus, com grande resultado, a nossa próxima oportunidade para a gente seguir adiante. Pergunta do colega Matheus Guimarães, do Timaço da Gazeta. Igor, bem-vindo de volta ao CSA. Na apresentação do agora ex-técnico Márcio Fernandes, a sua saída foi justificada com a decisão para dar um gás novo, um sprint ao CSA na reta final da Série C. Menos de um mês depois, você retorna ao clube para tentar buscar muitos pontos em poucos jogos na competição. Como o ser humano Igor Magalhães se sentiu nessa situação toda? Algo diferente, né? Mas desafiador ao mesmo tempo, até porque me desafia a viver e principalmente a entregar muito mais daquilo que eu vinha tentando entregar naquela oportunidade. Nós temos 3 decisões, mas ela só vai potencializar em 3 se a partir do momento que a gente conseguir a meta na primeira. Esse é o nosso foco, essa é a nossa energia que nós vamos entregar muito dentro do campo. Nós vivemos a Série C como o grande objetivo do clube. As Copas surgiram e foi dando gás para nós, mas o nosso principal objetivo é a Série C. Nosso principal objetivo é a Série C. E o que vai, principalmente, nos fazer ficar mais forte ainda e consolidado na Série C, a partir do momento que a gente conseguir a vaga para a próxima fase. Eu tenho certeza absoluta e com muita convicção. O nosso pior momento dentro da competição está sendo esse, de vivenciar isso agora. A partir do momento que se a gente conseguir virar essa chave, que entrar naquela fase final, da fase que garante um acesso, aí a chave muda, até porque a nossa torcida, ela empurra, ela faz a diferença, ela é o nosso 12º jogador, ela é quem empurra a bola para dentro do gol realmente, ela é quem tira a bola propriamente quase dentro